Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos do segundo ano do ensino médio. E aí, como todo mundo está? Tudo tranquilo aí nesse isolamento social, aproveitando esse momento aí para estudar, para garantir aí um segundo ano, né, de ensino médio da melhor forma, para que tudo dê certo aí no final, quando terminar todo esse processo aí do coronavírus, né, que está afetando o Brasil e o mundo todo, né. E espero que todo mundo esteja aí aproveitando para aprofundar seus estudos, correto? Estamos aqui em home office, gravando um vídeo para vocês aí, para auxiliar nos estudos, para contribuir para a lista de exercício e também para a prova bimestral que vocês têm que fazer aí para esse primeiro bimestre, correto? Estou usando aqui uma ferramenta que me possibilita compartilhar uma tela, e aí preparei um slide para fazer uma revisão do conteúdo da prova de vocês, correto? Só um segundinho que eu vou organizar aqui para vocês. Isso. Então, pessoal, o conteúdo da prova de vocês, o principal conteúdo aí, é sobre a Guerra Fria, né? Então, falamos um pouco isso em sala de aula, atividades também que fizemos em sala de aula, mas preparei aqui o material para dar uma revisão desse conteúdo, correto? Então, vamos lá. A Guerra Fria, né? O que foi esse período? Inicia logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, começa esse período da Guerra Fria, então vai se estender de 1945 até 1989, com a queda do Muro de Berlim, que simboliza o fim desse período aí. O que foi essa Guerra Fria, ou mundo bipolar, né, que se chama também? Foi esse momento em que houve a disputa entre o capitalismo e o socialismo. Então a gente tem aqui, ó, capitalismo contra o socialismo, correto? Então a gente vai ter aí essa disputa entre esses dois. Nossa, que minha torta. Enfim, de um lado, capitalista, Estados Unidos, né, com um modelo econômico próprio, e do outro, a União Soviética, seguindo o comunismo, né, a ideia comunista e o socialismo na prática. Então aqui tem algumas características. Valorização da riqueza material, isso do lado capitalista, tá? A ideia do individualismo, o consumismo, a democracia e a livre concorrência. Então aqui são algumas características do capitalismo que era pautado pelos Estados Unidos, tá? E do lado socialista da União Soviética, aquela ideia de bem-estar social, né, igualdade entre os cidadãos, a simplicidade, coletivismo, estatização e economia planificada. Que na prática era o seguinte: o governo comunista controlava todos os meios de produção, e a população ela tinha que entender esse processo e trabalhar de acordo com as leis regidas pelo governo, né, pelo governo socialista comunista que foi adotado na União Soviética. Mas por que mundo bipolar? Porque é o seguinte: os países começaram a aproximar ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Então o mundo ficou dividido em dois grandes polos. Ou o país ele seguiu o capitalismo e era logicamente um aliado dos Estados Unidos, ou o país seguiu o socialismo, as ideias socialistas, e era aliado à União Soviética. Então houve essa disputa aí durante esse intervalo de 1945 a 89. Então aqui, ó, tem um mapinha mostrando como que era esse mundo bipolar. A parte que está em amarelo são os países que se alinhavam aos Estados Unidos. Percebam que o Brasil, ele está aqui como amarelo, porque o Brasil nesse período ficou do lado capitalista, ele adotou medidas capitalistas no seu plano econômico e também uma parceria com os Estados Unidos. Lembrando que, nesse período, o Brasil era considerado país de terceiro mundo. O que significava um país de terceiro mundo? Era um país capitalista, só que com baixo desenvolvimento econômico, baixa industrialização,
condições de vidas precárias e assim por diante, tá? Os países que estão em roxo aqui são os países aliados à União Soviética, tá? Inclusive aqui, ó, dá para observar a China, tá? Que foi uma grande potência que se alinhou ao socialismo nesse período aí, depois da entrada do governo Mao Tse-tung, né? Que adota as comunas socialistas. Onde tem esse foguinho aqui, ó, são os conflitos que ocorreram no período da Guerra Fria. Então tem Cuba, em 1962, deixa eu destacar aqui para vocês perceberem, ó. Cuba, em 1962, teve esse conflito no período da Guerra Fria. A divisão da cidade de Berlim, né, a questão de Berlim. Tem aqui a Grécia, também em 1947. Tem a Guerra da Indochina, né, que é aqui a região próxima ao Vietnã. E tem a Guerra das Coreias, que vai acontecer de 50 a 53. Então, são conflitos que ocorreram no período da Guerra Fria. Como que era esse conflito? Não houve um conflito direto, combate direto, da União Soviética com os Estados Unidos. Eles não se enfrentaram, não houve uma guerra entre esses dois países. Só que esses países financiavam um lado da guerra. Então, por exemplo, vou citar o exemplo aqui, ó. Coreia. A Coreia do Norte foi financiada pela União Soviética e a Coreia do Sul foi financiada pelos Estados Unidos. E aí houve o conflito no território coreano com duas vertentes, uma do lado capitalista e outra do lado socialista. Então, assim, o conflito aconteceu financiado pelas duas potências, mas as duas potências não entraram em conflito diretamente, tá? Por isso chama-se Guerra Fria, porque ficou naquela ameaça, mas não houve um conflito direto, correto? Vamos lá para o próximo. As características principais aí da Guerra Fria. O que acontecia na prática nessa Guerra Fria? Então, vamos lá. A Guerra Fria ela era marcada por uma disputa tecnológica. Então, os dois tentavam disputar para ver quem tinha mais tecnologia, tá? Em todos os setores. Houve uma corrida espacial, onde eles disputavam para ver quem tinha mais potencial para conhecer o espaço, a Lua, a atmosfera, o sistema solar como um todo. Tinha a questão da espionagem do lado dos Estados Unidos, a CIA, do lado da União Soviética, a KGB, tá? Que são instituições ligadas à espionagem, para tentar impedir o crescimento do outro. A busca por aliados, né, por países parceiros, conflitos regionalizados, como eu citei de Cuba, Coreia do Norte, do Vietnã, e difamações. Então, um tentava menosprezar o outro por meio da publicidade, né? E aí, o cinema, nesse período da Guerra Fria, ele foi importante. Então, alguns filmes foram criados para tentar ou elevar o lado capitalista ou elevar o lado socialista. Aqui tem um exemplo de um filme norte-americano, né, do Rocky Balboa, que havia uma disputa entre um norte-americano, que seria o Rocky, e um soviético, que seria o Drago, e aí tem um conflito, e no final o Rocky Balboa acaba vencendo, né? Aquela história toda de cinema hollywoodiano. Beleza? Vamos passando aqui. Uma questão importante, houve a divisão da Alemanha, né? A Alemanha, até a Segunda Guerra Mundial, liderada pelo Hitler, né? Pelo nazismo. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, há a divisão da Alemanha em 4 territórios. Um com a União Soviética, o outro com os Estados Unidos, uma parte para a França, outra parte para a Inglaterra. Só que na prática ficou assim, ó, essa divisão. Essa divisão ela ficou República Democrática da Alemanha Oriental, tá? República Democrática da Alemanha Oriental e República Federal da Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental controlada pela União Soviética. A Alemanha Ocidental controlada pelos Estados Unidos. Então, a Alemanha ficou dividida. E o símbolo dessa divisão foi a construção do Muro de Berlim, que está representado aqui nas imagens. Quem construiu o Muro de Berlim? A União Soviética.
Tá? A União Soviética constrói o Muro de Berlim. Por que que há a construção do Muro de Berlim? Em 61, tá? Aqui a data. Porque muitas pessoas estavam saindo do lado socialista e indo em direção ao lado capitalista, porque o capitalismo estava funcionando melhor, estava gerando emprego, tinha uma condição de vida melhor. Então, a União Soviética, para não perder essa população, que era do lado socialista, decide construir um muro e impedir com que haja essa circulação. Então, esse muro ele vai durar de 1961 até 1989, tá? Quando há a queda do Muro de Berlim. Na verdade, ele é derrubado porque o socialismo ele entra em colapso, né? Pessoal, aqui eu citei para vocês em aula 2 planos econômicos, um de cada lado, né? O Plano Marshall, que foi criado em 47, qual que era o objetivo do Plano Marshall dos Estados Unidos? Injetar dinheiro na economia dos países que fossem aliados do capitalismo, tá? E em 49, 2 anos após, a União Soviética lança o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que na prática é o seguinte: emprestar dinheiro ou injetar dinheiro nos países que adotarem o sistema socialista. Então, havia essa disputa. Um desenvolvia um plano econômico, o outro ia lá e desenvolvia. Tá? Então, observa que os Estados Unidos desenvolveu esse plano em 47, e aí 2 anos depois, em 49, a União Soviética lançou o seu plano para ajudar os países socialistas. Beleza? A questão militar. Então, temos, em 1949, a criação da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar dos países capitalistas, liderada pela pelos Estados Unidos. Desculpa, vou falar novamente. OTAN, aliança militar dos países capitalistas, liderada pelos Estados Unidos. E aí, em 1955, a União Soviética foi lá e criou sua aliança militar, ficou conhecida como Pacto de Varsóvia. Então, o que era o Pacto de Varsóvia? A aliança militar dos países socialistas liderada pela União Soviética, tá? Então, isso também mostra essa dualidade aí, essa disputa entre esses dois. Beleza? Os conflitos, rapidamente aqui, os principais. A Guerra da Coreia, que durou de 50 a 53, 2 milhões de pessoas morreram, e aí houve essa divisão. Até hoje tem essa proposta. O Norte ficou sendo socialista, com o Kim Jong-un lá, né, como presidente hoje. Pyongyang é a capital. E a Coreia do Sul adotou o sistema capitalista. Existe uma fronteira física impedindo a circulação das pessoas, até hoje. A capital da Coreia do Sul é Seul, que é uma cidade extremamente desenvolvida hoje, né, industrializada, enfim. O sistema capitalista conseguiu funcionar melhor do que o socialista nessa região da Coreia. Tem aí imagens que representam a questão da Coreia, né, a guerra. Vietnã. O Vietnã foi uma guerra mais longa, de 1964 a 75. Então tem aí mais de 3 milhões de pessoas que foram impactadas, mortas nesse período, desse conflito. E aí, nessa questão aí, pessoal, os Estados Unidos não teve um êxito. Tentou ocupar essa região do Vietnã, tentou implantar o capitalismo, só que as forças comunistas, né, socialistas, aliadas com os Vietcongs, eles conseguiram vencer esse conflito aí, tá? E aí o Vietnã passa a ser controlado pelo sistema socialista. A crise dos mísseis, que foi em Cuba, né, Baía dos Porcos, que se chamava, quando a União Soviética ameaça enviar bombas nucleares, né, mísseis nucleares, para os Estados Unidos. E aí usa a ilha de Cuba para mirar os foguetes dos Estados Unidos. Prestem atenção, pessoal, foi só uma ameaça, não houve um ataque, tá? Não teve esse conflito, tá? Foi apenas a ameaça, mas foi uma tensão que gerou esse período aí, correto? Aqui está mostrando o fim da União Soviética. Então, a União Soviética, na década de 80, já entra em decadência. Em aula, eu trabalhei com vocês
a questão da perestroika e da glasnost, que foi uma proposta econômica e social do Gorbachev, né, que governou a União Soviética a partir de 85. E aí, em 1991, decreta-se o fim da União Soviética. Então, a União Soviética entra em colapso, o socialismo não deu certo, eles abandonam o sistema socialista e tem a divisão dos países que faziam parte da União Soviética, beleza? E aí passa-se a adotar o capitalismo. Então, é uma economia de transição que já adota o sistema capitalista. Tanto a Rússia quanto os demais países que eram da União Soviética, hoje são países capitalistas. Deixaram de lado aquele viés socialista, beleza? Vamos lá, continuando. E o que vai simbolizar, então, o fim dessa Guerra Fria, desse período aí chamado Mundo Bipolar, é a queda do Muro de Berlim, que vai ser derrubado em 1989. 1989. Nossa, fiz um tour, deixa eu apagar aqui. 1989 foi o fim do período da Guerra Fria. Então, eles tiram o Muro de Berlim, há uma unificação da Alemanha, que passa a ser totalmente capitalista, logicamente, e começa uma nova era que é chamada de a Nova Ordem Mundial, que é um conteúdo mais à frente aí no material de vocês, correto? O que eu tinha preparado para vocês aí era basicamente isso, tá? Trabalhar um pouco sobre a Guerra Fria, espero ter ajudado vocês aí nesse estudo. Precisando de alguma coisa, ajuda para resolver atividades, mais uma questão de tirar dúvida aí com relação à prova, pode contar comigo, manda no e-mail aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, que estou à disposição de vocês aí para ajudar, beleza? Tenham uma boa tarde, uma boa noite, ou um bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo aí, e espero encontrar vocês em breve, beleza? Tchau, até mais.